Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre External Tables, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, né, pessoal, para a gente poder começar, o que são as External Tables, tá? A gente pode resumir isso, pessoal, como dados que residem fora do banco de dados, tá? O que a gente vai ter dentro do banco de dados são apenas os metadados, tá? O que são os metadados? Os dados sobre os dados, tá? Basicamente, as informações da tabela externa, tá? Mas os dados, eles vão estar fora do banco de dados. Felipe, o que você quer dizer com isso? Basicamente o seguinte, pessoal. Por exemplo, a gente pode ter arquivo textos, tá? Com o dado lá dentro, tá? E daí a gente vai criar uma tabela externa apontando para esses arquivos de texto, para essa tabela ler os arquivos de textos que estão fora do banco de dados, tá? E daí quando você, por exemplo, efetuar um select, né, nessa tabela externa no seu banco de dados, você vai ler os dados como se realmente fosse uma tabela interna, tá? Mas os dados não vão estar ali dentro. Esses dados vão estar em arquivos textos fora do banco de dados, tá? Isso é basicamente uma tabela externa. E quais são, por exemplo, alguns cenários, né, que a gente poderia utilizar uma External Tables, tá? Eu listei aqui alguns cenários, tá? Então, o primeiro cenário, tá, é quando você precisa, por exemplo, consultar dados externos sem ter que importá-los para o banco de dados, tá? Às vezes você quer simplesmente só consultar esses dados, tá? Você não quer trazer os dados para dentro do banco de dados. Então, com a External Table, você pode consultar esses dados sem precisar importar, sem precisar carregar esses dados dentro do seu banco de dados, tá? Então, esse é um possível cenário, aí, um primeiro possível cenário para utilização de External Tables, tá? Um segundo cenário é quando você precisa, por exemplo, realizar operações ETL. O que são operações ETL? Basicamente, carga de dados, tá? Você também consegue efetuar carga de dados utilizando External Tables, tá? Só para complementar aqui, ETL significa Extract, Transform, Loader, tá? Que a gente pode resumir em carga de dados, tá? Então, quando você precisar, por exemplo, efetuar uma carga de dados, né? Pegar, por exemplo, os dados que estão fora do banco de dados e carregar ele para dentro do banco de dados, você também consegue utilizando aí as External Tables, tá bom? Um próximo cenário seria, por exemplo, quando há a necessidade proveniente de ler dados de outras fontes, como, por exemplo, um arquivo SDF ou um arquivo CSV, tá? Como eu falei para vocês, vocês conseguem, por exemplo, criar uma External Table apontando, por exemplo, aí para um arquivo CSV, tá? Para a gente poder conseguir ler os dados que estão dentro desse arquivo, tá? Então esse é um possível outro cenário aí para a utilização de External Tables, tá? Um outro cenário, tá? O nosso quarto cenário é quando há necessidade, por exemplo, de exportar ou compartilhar dados entre bancos de dados Oracle, tá? Não é a única forma, como eu coloquei aqui, tá? Mas você também consegue exportar, compartilhar dados aí entre bancos de dados Oracle utilizando External Tables, tá bom? Então esses são alguns cenários que a gente poderia, por exemplo, criar uma External Table, utilizar uma External Table. E quando a gente fala de External Table, pessoal, existem algumas regras para se utilizar External Tables, tá? Quais são as regras, tá? A primeira regra é o seguinte, pessoal. Quando a gente cria uma External Table, a gente só pode realizar leitura, tá? Somente leitura aos dados da tabela externa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O que nos leva aqui ao nosso segundo ponto. Você não pode, por exemplo, realizar nenhum tipo de operação DML, como, por exemplo, update, insert, delete, tá? Você não consegue fazer isso. Você só consegue fazer leituras nessa tabela externa, tá? E um outro ponto muito importante, que é agora o nosso ponto 3, é que você não consegue criar nenhum tipo de índice nessa sua tabela externa, tá? Está na documentação da Oracle, você não consegue criar índice na sua tabela externa. Nesse caso, né, você teria que, por exemplo, trazer essa tabela externa para dentro do seu banco de dados, ou seja, carregar, né, tornar ela uma tabela interna, e daí sim você conseguiria fazer os procedimentos de rotina, que é, por exemplo, criar um índice, fazer um update, insert, delete, tá? Mas nesse caso, teria que trazer a tabela para dentro do banco de dados, não poderia ser uma tabela externa, tá? Pessoal, esses pontos aqui, essas regras são muito importantes porque isso pode facilmente cair na prova de certificação, tá? Pode cair, por exemplo, uma pergunta perguntando, né, se você, por exemplo, pode criar um índice
numa tabela externa, tá? Ou se, por exemplo, você pode realizar alguma operação de update, insert, delete numa tabela externa. Isso pode cair na prova de certificação, então é muito importante que a gente se atente nessas regras aqui e em todas as informações que a gente está passando aqui nessa aula, ok? Bom, então seguindo aqui, quando a gente fala de tabelas externas, pessoal, existem alguns drives de acesso que nós podemos utilizar, tá? O nosso primeiro drive, tá, é o Oracle Loader, tá? O Oracle Loader, ele é o drive padrão, tá? De utilização, e basicamente o que ele pode fazer é o seguinte, tá? Ele pode carregar os dados de uma tabela externa para uma tabela interna. Então, como eu falei, fazer essa carga dos dados, né? Você pode trazer os dados que estão nessa tabela externa para dentro de uma tabela interna do seu banco de dados. O que você não pode fazer com o Oracle Loader é a operação inversa, tá? Você não consegue pegar os dados internos do seu banco de dados e carregar esses dados para dentro de uma tabela externa, tá? Essa é uma informação importante que também pode cair na prova de certificação. Um outro ponto importante é que os dados devem vir em arquivo texto, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem ter lá um arquivo texto, né? Lá no seu, por exemplo, sistema operacional, e daí você cria uma tabela externa, tá? Apontando para leitura, para você poder ler esses arquivos textos que estão, por exemplo, lá no seu sistema operacional. Então, os dados eles devem estar em arquivo texto, tá? E aqui, como eu já adiantei, ó, não é possível realizar descarregamentos, ou seja, não pode mover os dados de uma tabela interna para uma tabela externa. Eu já tinha adiantado essas informações para vocês, tá? Então, esse é o primeiro drive Oracle Loader, ok? O nosso segundo drive, pessoal, é o Oracle Data Pump, tá? Esse drive aqui, ó, Oracle Data Pump. Com o Oracle Data Pump já é um pouquinho diferente, tá? Você consegue fazer a carga e a descarga dos dados, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue, por exemplo, pegar o dado de uma tabela externa e trazer para dentro do seu banco de dados, ou seja, para uma tabela interna, e você também consegue fazer a operação inversa, tá? Você consegue pegar os dados de uma tabela interna e carregar esses dados numa tabela externa, tá? Observação importante, informação importante, isso pode cair na prova de certificação. Então, com o Oracle Data Pump, você consegue fazer tanto a carga como a descarga dos dados, tá? E uma observação importante é que os dados devem vir em arquivo binário, tá? Eles não são arquivo texto, agora é diferente do Oracle Loader, eles precisam estar em arquivos binário, dump file, tá? Quem conhece um pouquinho de Data Pump sabe que quando a gente faz, por exemplo, um HTTP lá, né, a gente faz a exportação de um arquivo .dmp, tá? Que são chamados de arquivo dump file. Então, com o Oracle Data Pump, você precisa ter arquivos binários .dmp, ok? O nosso terceiro drive, pessoal, é o Oracle HDFS, tá? Que é o Hadoop Distributed File System, tá? Que é basicamente, pessoal, uma plataforma, tá, de software utilizada para poder processar grandes volumes de dados, tá? Ele é comumente utilizado para poder processar cargas de Big Data, tá? Então, com o Hadoop Distributed File System, você consegue, por exemplo, pegar dados de dentro do Big Data, tá? E trazer para dentro do seu banco de dados. E o nosso quarto drive de acesso, pessoal, é o Oracle Hive, tá? Então você consegue, por exemplo, basicamente acessar os dados que estão armazenados dentro de um Apache Hive, tá? O que é um Apache Hive, pessoal? É basicamente um software, tá? Que ele é desenvolvido em cima do Apache Hadoop, tá? Ele é utilizado para consulta e análise de dados, tá? E o Apache Hive também é utilizado aí nessa arquitetura de Big Data. Então, com o Oracle Hive você consegue basicamente também acessar aí os dados armazenados de dentro de um Apache Hive, tá? Então, esses são basicamente os nossos 4 drives de acesso, tá? Que nós temos aí quando a gente se utiliza External Table, tá? Só uma observação, pessoal, é que o Oracle HDFS e o Oracle Hive, tá? Eles estão disponíveis a partir da versão 12.2, tá bom? Bom, pessoal, então, passado todas essas informações, tá? Agora a gente vai começar a colocar a mão na massa e a gente vai fazer a criação da nossa tabela externa, tá? Então vamos lá para o nosso MOBA Xterm ou para o PUT, você pode utilizar o software que você quiser, para a gente poder colocar a mão na massa e fazer a criação dessa tabela externa. Então beleza, pessoal, já estou aqui no MOBA Xterm, tá? E a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é a criação, tá, dos diretórios no sistema operacional que eu vou utilizar para poder armazenar alguns arquivos, algumas informações, tá? A primeira pasta que eu vou criar, eu vou pegar aqui o comandinho que eu já tenho aqui, tá?
é a pasta... Eu vou criar isso no U01, tá, pessoal? Mas poderia ser outro diretório, tá? Então eu vou dar o comando mkdir-p, tá? U01 data, tá? Esse diretório aqui, ele vai ser utilizado para poder armazenar os arquivos textos que nós vamos utilizar, tá? Quando a gente criar a tabela externa, para a gente poder apontar para esses arquivos textos, tá? O próximo diretório é o diretório de log, tá? Obviamente, vocês já sabem que esse diretório vai ser para poder armazenar os logs, tá? E o próximo é o diretório de batch. A gente já falou sobre isso na aula do SQLoader, tá? Onde esse diretório ele vai armazenar basicamente os dados descartados, tá? A gente já falou sobre isso, tá? Então, primeiramente, pessoal, criar esses 3 diretórios aqui no U01, tá bom? Data, log e o diretório de batch. Depois que a gente criar esses diretórios, pessoal, a gente vai criar os arquivos de texto, tá? Onde vão conter os dados, ok? Pessoal, todas as informações aqui, tá? Os dados que vão conter esses arquivos, diretórios, eu peguei tudo isso na documentação oficial da Oracle, tá? É sempre onde eu vou me basear para poder passar essas informações para vocês. Eu vou deixar todas essas referências, tá? Caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre External Table, tá bom? Então, ó, basicamente, ó, eu vou criar esse arquivo aqui, ó, emp.xt1.dat, tá? Esse arquivo aqui vão ser onde vão estar os meus dados, tá? Eu vou criar aqui, ó, no diretório que eu acabei de criar, que é o U01 data, aí barra o nome do arquivo, tá? Então eu vou dar um vi nesse arquivo aqui, vou dar um insert para poder colocar os dados aqui dentro e vou copiar os dados que eu já tenho aqui, ó, na minha colinha, tá? Ó, vou copiar esses dados aqui, tá? Vou dar um 2.x para salvar, e aí a gente pode até dar um cat aqui agora, ó, para saber se realmente os dados estão aqui dentro, tá? Então, vou dar um cat aqui, ó. Olha só, já tenho os meus dados aqui dentro desse meu arquivo aqui, ó, .dat, tá? E esses dados aí, pessoal, vão ser os que vão ser lidos pela tabela externa, tá? Por exemplo, esses dados aqui, ó, não estão dentro do meu banco de dados, eles estão fora, tá? E mesmo assim eu vou conseguir dar um select e fazer a leitura perfeitamente desses dados, tá bom? Eu vou criar um segundo arquivo de texto agora, tá? Que vai ser, vou colocar aqui, ó, o emp.xt2.dat, tá? No mesmo local, o U01 data, tá? Então, vou dar um vi, vou clicar em insert aqui para poder adicionar os dados e vou copiar os dados que eu já tenho aqui. Obviamente que esses scripts aqui, pessoal, vão ficar disponíveis para vocês fazerem um download, tá? Vocês não vão precisar escrever tudo isso daí, tá bom? Então, ó, já coloquei os dados aqui dentro, ESC2.x para poder salvar, tá? E vou dar um cat aqui também, eu posso até botar para cima aqui, ó, para me facilitar. Eu vou dar um cat aqui, ó, os dados já estão também aqui nesse arquivo. O próximo passo, pessoal, é a gente criar um objeto directory dentro do banco de dados, tá? Então, para isso, ó, eu vou acessar aqui o meu banco de dados, tá? Então, vou dar um SQL Plus /isysdba, tá? Vou dar um clear aqui. E primeira coisa que eu vou fazer, show com name, né? Eu estou aqui no meu root, vou dar um show pdbase. Eu tenho alguns PDBs aqui, né? Alguns application, root, application PDB, application seed. Mas o que me importa é isso daqui, ó. O meu my PDB, que já é o que está em read write, né? Os outros estão todos como mounted, tá? Eu vou utilizar esse my PDB aqui, tá, pessoal? Então, vou trocar aqui a minha seção, alter session, né? Set container igual a my PDB, né? Vou trocar aqui minha seção, show com name, para ver se trocou de fato. Já estou aqui no meu PDB, tá? E os directories, os objetos directories eu vou criar aqui dentro do meu PDB, tá? Opa. Show com name, só para deixar aqui mostrando, né? Ok. Então, pessoal, eu vou começar aqui a criar os objetos directory, tá? O primeiro vai ser esse directory aqui apontando para o U01 data, tá? Eu vou criar um objeto directory para cada diretório que a gente criou lá no nosso sistema operacional. O primeiro vai ser esse daqui, então, diretório criado. O segundo, eu vou apontar para o meu diretório de log, diretório criado. E o terceiro, eu vou apontar para o meu diretório de batch. Tá? Então, vou copiar aqui, ó, diretório criado. Depois da gente criar os objetos directory, pessoal, basicamente agora é a gente fazer a criação da tabela externa, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O nome da tabela vai ser esse daqui, ó. Vou dar um select aqui. O nome da tabela vai ser admin xt employees, tá? Vai ser basicamente uma cópia da tabela employees, tá? A tabela de funcionários que a gente utiliza aí bastante nas aulas de SQL, tá? Então, ó, vou dar um select aqui, ó. Como vocês podem ver, essa tabela ainda não existe, tá? Não existe numa tabela chamada admin xt employees. E agora eu vou fazer a criação dessa tabela
apontando para aqueles arquivos de texto que a gente criou, tá? Para essa tabela externa ler esses arquivos de texto, e quando a gente efetuar novamente o select, vai ser um select realmente como se fosse uma tabela interna, tá? Só que vai estar apontando lá para os arquivos que estão externos, né, fora do banco de dados, tá bom? Então eu vou dar um clear aqui, né, para limpar a nossa tela. E pessoal, para criar a tabela externa é basicamente esse comando aqui, ó. Vou copiar aqui, que é um comando bem grande, tá? Copiar o comando aqui, ó, e vou colar ele aqui. Então olha só, pessoal, é basicamente esse comando aí, tá? O que vai dizer pra gente que é uma tabela externa de fato é isso daqui, ó. Organization External, tá? Isso aqui diz que é uma tabela externa que está sendo criada, tá? Então a gente já consegue ver que a estrutura dela é diferente de uma tabela normal, na verdade mais ou menos, né? Porque a gente tem aqui, ó, um create table normal, então a gente, ó, passa aqui o nome da tabela, passa as colunas, como se estivesse criando realmente uma tabela interna no banco de dados, né? Então a gente está aqui, ó, o nome, as colunas, né, o tipo, né, number, varchar. A gente agora passa aqui, ó, o organization externo para dizer que é uma tabela externa, tá? A gente tem aqui agora o tipo, né, do drive, o drive de acesso, né, o access drive que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui, ó, nós estamos utilizando o Oracle Loader, que já é o padrão, tá? Aqui a gente está passando um diretório default de data, né, que é basicamente o diretório onde vai haver a leitura dos arquivos, né, que é esse admin data dir aqui. Um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal, a gente tem aqui algumas outras informações, né, então a gente vai acessar os parâmetros aqui, né, a gente tem aqui, por exemplo, onde que vai, na realidade aqui é a formatação dos arquivos bad file, né, como que vai ser formatado, né, esses arquivos, se gerar um arquivo bad file. Aqui a gente tem a formatação dos arquivos de log file, né, como que vai ser formatado esses arquivos, se gerar a questão de um arquivo log file, né? A gente tem aqui a questão de nulos, a gente tem o delimitador, né? Esse caso aqui do delimitador, pessoal, é como os dados estão delimitados, né? Então, vocês viram lá que no nosso arquivo de texto, né, a gente tem os dados divididos por vírgula, né? Então a gente tem uma coluna, vírgula, o dado de uma outra coluna, vírgula, tá? Então a gente passa aqui essa questão do delimitador, tá? A gente tem aqui novamente as colunas, a gente pode formatar aqui, por exemplo, aqui a questão de data, o local onde estão os arquivos, né? Os arquivos de texto, né? Que é o empxt1.dat, empxt2.dat. A gente tem aqui uma questão de paralelismo, e aqui é para colocar a questão de rejeições ilimitadas, tá bom? Se tiver alguma rejeição, ele vai colocar isso daí ilimitado, tá bom? Então, basicamente isso para poder criar a tabela externa, tá, pessoal? Feito isso, vou dar um Enter aqui, né? E olha só, tabela foi criada com sucesso. Pessoal, depois que a gente criar a tabela externa, a tabela está criada, basta a gente efetuar um select e olha só, a gente vai conseguir ler os dados dessa tabela externa, tá? Obviamente que não está muito bem formatado isso daqui. Deixa eu dar um set page size 200, set line size 400, tá? Deixa eu ver se melhora isso daqui. Ó, já melhorou, pessoal. Já formatei aqui. E olha só, a gente tem basicamente agora, pessoal, os dados, ó, da tabela externa, tá? E esses dados aqui que vocês estão vendo não estão dentro do banco de dados, estão naquele arquivo texto, tá? Que está lá no nosso sistema operacional, no caminho U01DAT, tá? Então lá dentro estão os arquivos textos e a gente está conseguindo ler através de uma tabela externa, tá bom, pessoal? Basicamente assim que a gente faz a criação de uma tabela externa, tá? E agora, antes da gente finalizar, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, por exemplo, se a gente quiser pegar os dados dessa tabela externa e trazer para dentro de uma tabela externa, para dentro de uma tabela interna, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse passo é opcional, tá, pessoal? Vocês podem escolher fazer isso ou não, tá? Eu vou mostrar para vocês como importar esses dados para dentro agora do nosso banco de dados. Então, ó, eu vou criar uma tabela, né, aqui dentro, chamado employee2, tá? Basicamente com a mesma estrutura, né, estrutura parecida, né? Na verdade, parecida não, a mesma estrutura de tabela, tá? Então, ó, vou criar. Essa tabela já existe, provavelmente eu já havia criado essa tabela, então eu vou dropar ela aqui, ó. Vou dropar ela, não tem problema. Dropei e vou criar ela novamente, tá? Copiar aqui, ó. Copiei aqui, né? Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela e vou criar... Opa, não foi? Agora foi, ó. E vou criar essa tabela novamente, tá, pessoal? Se eu
Se eu efetuar um select nessa tabela, eu não tenho dado nenhum. Se eu efetuar um select na minha tabela externa, eu tenho os dados que a gente já viu anteriormente. E daí, como que eu faço agora, pessoal, para poder pegar os dados da tabela externa e trazer para dentro de uma tabela interna, tá? Basicamente é o seguinte, pessoal, só uma coisinha aqui interessante, né? É que a gente pode, por exemplo, habilitar a questão de paralelismo aí para um DML, tá? Isso é interessante quando tem muita carga de dados, tá? Mas eu queria mostrar isso para vocês, tá? Então eu habilitei isso daí. Olha só, vou passar aqui o comando agora, que é basicamente esse comando aqui, ó, insert into, employees, e aí, ó, passa aqui todas as colunas e daí você faz um select, né, na tabela externa. Basicamente isso, tá? Então, feito isso, ó, comitei os dados, ó, commit completo, tá? Deixa eu dar um clear aqui. Deixa eu desabilitar agora o paralelismo, né, porque a gente já acabou, paralelismo de seção. Desabilitei e basicamente isso, pessoal. Se eu der agora um select aqui na minha employees 2, os dados já estão aqui. E se eu der aqui um select na minha tabela externa, os mesmos dados também estão aqui. Tá bom, pessoal? Então foi isso para nossa aula de External Tables, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Esse assunto cai na prova de certificação, então é muito importante que vocês estudem e realmente entendam e aprendam tudo sobre External Table, tá bom? Então, um grande abraço e vejo vocês na próxima aula.